Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fabinho Correia e hoje eu venho apresentar para vocês um mini curso aqui no YouTube e totalmente gratuito para vocês aproveitarem esse tempo de quarentena e aperfeiçoarem um pouco mais o conhecimento de vocês ao mesmo tempo que eu venho a colaborar com um pouco da minha experiência e do meu conhecimento. O tema desse mini curso é definições e conceitos da marcação no futsal. Vamos começar então a nossa primeira aula, que a gente vai falar sobre os tipos de marcação, as linhas de marcação e princípios táticos individuais da defesa. Tá? Então, esses são os temas que a gente vai abordar na aula de hoje. Bom, o futsal, todo mundo sabe aí que existe uma grande variedade aí de modelos, de estratégia, de táticas, e agora também estão adentrando as plataformas e os sistemas aí para a gente poder analisar e estudar melhor os sistemas, tanto de ataque, de defesa, transições, enfim, o comportamento das equipes dentro da modalidade. E a gente percebe que em vários locais aí do mundo, todos jogam o mesmo jogo, mas existe uma infinidade aí de possibilidades e particularidades dentro de cada localidade. Mesmo no Brasil aqui a gente pode perceber que existem inúmeras diferenças por região. A gente pega, por exemplo, a região do Nordeste tem uma forma de jogar, no Sul tem outra, no Sudeste é diferente também. Então, cada localidade tem uma forma. E isso é interessante porque a gente tem a possibilidade de enxergar e ter várias visões aí de tudo que acontece, assim como gera bastante discussão também a respeito disso. A discussão que a gente quer trazer para esse mini curso é sobre os sistemas e os tipos de marcação no futsal. A gente vai colocar alguns conceitos, algumas definições, aí vai definir então o que é cada conceito, de uma maneira resumida aí, mas trazer aí os pequenos detalhes desse contexto enorme que é o sistema defensivo. Bom, para a gente começar nossa aula então, a gente pode dividir então os tipos de marcação em três formas predominantes, que é a marcação individual, a marcação por zona e a marcação mista. Então a gente pode definir como esses três elementos aí que são fundamentais aí e o que a gente pode definir os tipos de marcação existentes no futsal. A marcação individual, então, ela consiste na premissa de buscar o jogador a ser marcado, ou seja, o jogador B ele deve marcar o A em todos os seus deslocamentos ofensivos. É a marcação direta entre dois jogadores. Portanto, basicamente, então, aonde o jogador for, eu vou acompanhar ele. Mas, lógico, tem alguns conceitos que eu preciso definir, que a gente vai falar mais adiante, nos princípios táticos, né, que é marcar, por exemplo, atrás da linha da bola, que é um conceito bastante importante, que se você está marcando individual, um jogador, por exemplo, que vai para a linha 1, mas a bola está na linha 2, eu não preciso acompanhá-lo ele na linha 1. Fico numa situação de marcação ali na linha 2, esperando o momento certo para quando esse jogador, por exemplo, receber a posse da bola, o jogador que está na linha 1, para mim poder ir lá e abordá-lo da maneira correta. O posicionamento da equipe atacante é o que vai definir o posicionamento da minha equipe. Como estou marcando individual, então, conforme o desenho ofensivo do adversário, é como eu vou me posicionar para fazer a marcação individual. A gente vai entrar mais a fundo nessa marcação nas próximas aulas, quando a gente for falar sobre os sistemas defensivos. É importante distinguir uma coisa da outra. Os tipos de defesa é uma coisa, os sistemas de defesa é a forma que a gente vai distribuir os jogadores na quadra. Então, eu estou marcando individual, mas eu posso estar 2-2, eu posso estar 1-2-1, eu posso estar 2-1-1, enfim, o sistema defensivo é uma coisa, o tipo de marcação é outra. Então, eu estou marcando individual, mas qual é o desenho, qual é o sistema que eu vou adentrar? Então, isso é importante distinguir uma coisa da outra. E mais adiante, nas próximas aulas, a gente vai abordar um pouco melhor. Hoje a gente vai fazer uma introdução aí a respeito desses temas. A gente pode dividir também a marcação individual, assim como as outras marcações também, os outros tipos de marcação,
como pressão e meia pressão. Bom, a gente vai falar agora de marcação por zona, fazer um conceito também introdutório. Marcação por zona, então, ela consiste em atribuir a cada jogador da equipe uma zona definida de defesa. Ou seja, vamos imaginar aqui na quadra, que a gente dividiu aqui a quadra de jogo em vários quadrados imaginários aqui. E cada quadrado aqui representa um setor a qual deve ser preenchido e marcado por um dos nossos jogadores. Então, nessa marcação, eu não me preocupo com a movimentação do meu adversário, mas sim com o posicionamento da bola. Como, por exemplo, a bola está no lado de cá, o meu jogador 5 vem abordar, o jogador 4 fica mais adentro aqui para fazer uma possível cobertura para o jogador 5. O jogador 3 também já fica no setor dele, mais pronto para deslocar para esse setor aqui para fazer uma possível cobertura. Então aqui é um modelo de um Y, né? Que a gente está marcando por zona. Mas a gente pode fazer isso em meia quadra também. Como, por exemplo, a gente inicia aqui no 1-2-1 ou losango. Posicionamento inicial, o jogador cada um aqui dentro do seu setor. Imaginamos que aqui tem um corredor, são 3 corredores, cada um aqui as alas representando, o fixo e o pivô representando o corredor central, mas também dividindo em quadrados aqui, deixando menor, para preencher o espaço onde pertence, onde está a bola. Então, se a bola anda para a lateral, como nesse próximo exemplo, os jogadores fazem o para-brisa, como a gente chama no futsal, que é o movimento de fazer uma flutuação para o lado da bola. Então, observamos que a bola foi para cá, para o lado do jogador número 3. O 5 já veio abordar. Ó. Observe que ele estava aqui, ele veio abordar. Jogador 4 correu um pouco para trás. Jogador 2 deslocou para fazer posicionamento para cobertura no próximo setor. E o jogador 3 também correu fazendo um movimento para trás para deslocar aqui e ficar no corredor de último homem. Então, são as situações aqui de marcação por zona. E temos também a marcação mista, que é a combinação da marcação individual e a marcação por zona. Vamos dar um exemplo aqui mais claro. Então, uma abordagem prática da marcação mista seria, por exemplo, uma formação tradicional aqui, né? Está em 3-1 ataque, a defesa aqui está posicionado de maneira que vai marcar individual. Então, o que acontece? Supondo aqui que o fixo deu um passe para a ala, para o jogador número 2. O jogador número 3 aqui de amarelo vai fazer a abordagem para marcar. E o jogador número 4 aqui, após dar o passe, ele vai fazer uma infiltração. Digamos que ele fez essa infiltração. O jogador número 5, o que ele vai fazer? Ele não acompanha o jogador número 4. Então o campo de visão dele passa a ser o jogador número 3. E o jogador número 4 de amarelo, o ala oposto, é quem sai da posição dele para marcar o jogador número 4, obrigando esse jogador aqui a fazer um posicionamento para trás, correndo para trás, para dar a linha de passe, então fazer um passe atravessado. Agora, suponhamos aqui que o jogador número 4 fez um deslocamento para cá, o jogador de amarelo acompanha. Agora, se ele deu o passe e correu para cá, não há necessidade dele vir aqui e acompanhar. O que ele faz? O posicionamento inicial dele era aqui. Ele entra, dá um passe para dentro e fica de olho. O campo de visão dele é o jogador número 4, né? Mas ele fica pronto para uma possível cobertura para esse jogador. Ou de repente, se uma bola que entra no pivô, ele pode vir ajudar e fazer uma dobra. Então ele está pronto para essas situações. Agora, se essa bola novamente é atravessada para cá, aí esse jogador número 5 desloca, o jogador número 4 aí pode vir aqui e fazer essa marcação aqui, individualizar, e o jogador número 3 não pode perder a divisão do jogador número 2. Se ele correr para cá, o que ele faz? Desloca para dentro. Agora, se o jogador número 2 fazer uma fugida, aí ele acompanha. Agora vamos fazer um exemplo que ele foi. Agora aqui o jogador número 5, o pivô, ele está fazendo um deslocamento para vir receber aqui atrás. O que ele faz? Chama uma troca. Agora,
o jogador 2 de verde é responsabilidade do jogador 2 de amarelo, enquanto o jogador número 3 deve deslocar aqui e ficar pronto para marcar o jogador número 5. Então, ele alterna entre marcação individual e marcação por zona ao mesmo tempo. Esse é o nosso sistema de marcação mista, ou melhor dizendo, tipo de marcação mista. Bom, adentramos agora nas linhas de marcação, que nada mais é uma forma de a gente ter um ponto de referência aonde a gente vai marcar o nosso adversário. Existem algumas que são para uma marcação mais pressão, outras um pouco mais recuada, mas não significa, por exemplo, que se eu estou marcando aqui que eu não vou marcar pressão. A única diferença é que eu estou marcando usando a linha de referência de posicionamento, a linha 3, ou a terceira linha de marcação. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu tenho um vídeo específico de linha de marcação aqui no canal. O link está na descrição, você pode clicar lá e conferir esse vídeo aqui que é interessante, com exemplos em dia de jogo mesmo, exemplos de jogo tem lá da definição das linhas de marcação. Mas vamos lá então. A primeira linha é a linha mais alta de pressão alta. Então, como eu já falei, é um ponto de referência. Mas se eu estou marcando a primeira linha, não tem como fazer uma marcação passiva ou meia pressão aqui. Se eu estou aqui, eu preciso pressionar, eu preciso dificultar a ação do meu adversário. A segunda linha, ou seja, esse espaço demarcado aqui, ó, eu posso utilizar, por exemplo, para evitar uma surpresa de jogada ensaiada do meu adversário. Então, eu posiciono o meu jogador aqui, na linha 2, espero o goleiro adversário soltar a bola, então eu faço uma pressão diante dele. A linha 3 seria um posicionamento de marcação por zona, um quadrante, um losango, mas pode ser individual também. De repente, eu não quero desgastar meu jogador, eu coloco eles marcar aqui, mas quando o adversário chegar com posse aqui, eu pressiono ele. É uma das opções que eu posso utilizar. Ou também um ponto de reequilíbrio, por exemplo, eu estou marcando, começo a marcar na primeira linha, mas meu adversário quebrou minha defesa. O que eu faço? Corro para trás e reequilibro aqui na terceira linha. Eu posso trabalhar e treinar dessa maneira também. E a quarta linha, ou linha baixa, é onde você vai marcar um escanteio, vai marcar um lateral extremamente ofensivo, algumas situações de goleiro-linha, mas não é aconselhável ficar o tempo todo aqui nessa linha, usar essa referência, porque ela é muito baixa, extremamente baixa. Então, se o adversário tem bons finalizadores de média e longa distância, isso pode ser um fator forte para o adversário, que ele pode complicar o meu trabalho aqui, se eu escolher marcar nessa linha. Então agora vamos falar então dos princípios táticos para a gente finalizar esta aula. Então, um dos princípios importantes é o campo de visão do atacante. Então, se eu estou marcando, eu preciso, não posso perder em momento algum meu adversário de vista, independente do tipo de marcação. Se eu estou, por exemplo, marcando por zona, eu preciso ter o campo de visão o meu adversário, o meu atacante. Porque se ele cria superioridade numérica de um lado, eu preciso saber o que fazer. Não olhar somente para a bola, mas sim para o adversário ver o que e tentar identificar o que ele está tentando fazer. Para de repente, então, se criou uma superioridade numérica, fez um L, por exemplo, eu preciso saber qual vai ser o meu comportamento, né? E isso também tem a ver com ficar atrás da linha da bola, como eu já mencionei anteriormente. A gente tem, por exemplo, o adversário está com a posse de bola, o meu jogador ele está posicionado na linha 1, não tenho necessidade de ficar lá na linha 1 com ele. Eu fico na linha da bola, de repente até para dar uma ajuda, ou fazer uma dobra ali com um companheiro meu, fazer uma cobertura para ele. Então, essas situações é bom ficar atento e é bom ser trabalhado e orientado aos atletas. Cobertura e atraso, é importante identificar também, nossos atletas saber identificar qual é o momento de fazer a cobertura, ou seja, recuperar a posse. Então, meu companheiro não conseguiu abordar e tomou o drible. Eu preciso identificar o momento, se é para fazer a cobertura e roubar a bola, ou de repente só fazer um atraso, uma temporização, para que a minha defesa recomponha e consiga
reequilibrar novamente. Meu jogador precisa saber isso. Isso tem que ser estimulado nos treinamentos. Ajuda, dobra de marcação também é importante trabalhar. Então, ou seja, eu estou trabalhando ali, estou na linha lateral ali abordando o meu adversário. Ele conseguiu achar um passe no pivô. Eu não preciso acompanhá-lo. Eu posso ir de repente, meu fixo acompanhou o pivô, mas não está conseguindo abordar, eu vou lá e ajudo ele. A gente faz uma dobra em cima do pivô e tenta recuperar essa posse. Importante trabalhar e desenvolver isso, principalmente nas categorias de base. Flutuação e compactação, outro princípio que é importante, ele é um pouco mais coletivo, mas o atleta tem que ter noção da flutuação e compactação. O que é a flutuação? Nada mais é do que o movimento de flutuar pela quadra, de você ir e voltar, observar sempre o campo de bola, o campo do adversário, sempre ter essa leitura e saber fazer essa flutuação. Às vezes não só acompanhar o adversário, mas fazer uma flutuação, ficar pronto para uma cobertura. Compactação, de estar sempre... os atletas entender que eles estando agrupados, muitas vezes, eles têm a defesa mais forte. Então, esses conceitos é importante colocar. A aproximação e ação e abordagem da perna preferencial do adversário, isso aqui é um conceito muito importante, gente, muito importante desenvolver. O atleta, ele precisa aprender e identificar qual é a perna boa do adversário. É destro? É canhoto? Se é canhoto, ele precisa aprender a abordar e induzir para que o atleta jogue a bola para a perna ruim. Ele precisa abordar. Isso aqui é um conceito muito importante, o atleta identificar e aprender a fazer essa abordagem. A antecipação e interceptação, outro conceito importante, principalmente para fixos, né? Então, são trabalhos que que são fáceis de fazer e precisam ser desenvolvidos. O atleta antecipar o fixo, por exemplo, antecipar os pivôs antes que a bola chegue e consiga de repente dar contra-ataque, interceptação de passe por baixo, por cima, é importante desenvolver. As trocas de marcação, essa comunicação é importante fazer também em alguns momentos. Qual é o momento de trocar? Os atletas fazer essa comunicação. Retorno defensivo também. Então, perdi a posse. Eu saber retornar e equilibrar a defesa, chegar equilibrado nesse retorno de defesa é importante. Ter postura defensiva também é muito importante para o atleta. Ele não é ir de qualquer jeito, ele precisa saber abordar, ele precisa saber se posicionar e ter essa postura de quem está marcando, de quem está defendendo. Bloqueio de chutes e passe também é importante. Saber, às vezes, o famoso se atirar na quadra, né? Ou dar o carrinho para bloquear um chute para o gol, bloquear algum passe. É importante o atleta saber e ter essas orientações. Bom, gente, por hoje foi isso. Nossa primeira aula, nossa introdução desse mini curso que a gente vai estar aplicando. Na próxima aula, a gente vai falar num contexto geral dos sistemas de defesa e vai aprofundar um pouco mais nos sistemas de defesa por zona, que é o Y ou 2-1-1, o 2-2 ou o quadrante e o 1-2-1 ou losango. Então, a gente vai aprofundar nesses dois temas, certo? Gente, curta, me siga lá no Instagram, @fabinho_futsal, siga lá. Se tiver alguma dúvida, você pode levar para lá também, manda um direct ou pode comentar aqui embaixo nos comentários. Esse material está à disposição de vocês, o link está aqui na descrição, no Google Drive, só clicar lá e baixar. Obrigado por assistir e até a próxima aula. Valeu!